Olá, começa agora o Cultural, seu encontro com a arte e a cultura. No programa de hoje eu recebo a jornalista, idealizadora e editora da revista Marimbondo, Carol Macedo. Seja bem-vinda ao Cultural, Carol. Muito obrigada. Olá. Carol, você é editora dessa revista, que é a revista Marimbondo, que fala sobre arte e cultura de Belo Horizonte. Você pode me contar um pouco do projeto? Olha, esse projeto foi feito a várias mãos, mas lá no inicinho, em 2011, éramos eu e Júlia Moisés, que também é jornalista, e a gente trabalha com cultura, fazendo outros trabalhos, e a gente quis fazer uma coisa autoral. E aí existe um afeto nosso pelas coisas da cidade, e aí a gente resolveu lançar um olhar sobre a arte e a cultura em diálogo com essa cidade. Isso foi em 2011, a gente começou a convidar pessoas próximas, e aí a gente teve a ideia também de ter uma editora convidada, porque inclusive foi a Milene Miliano, que hoje é doutoranda lá na UFBA, e já foi professora aqui, enfim, é uma das... exatamente essa foto do Bloco TTA Santa, que ela sempre puxou o Bloco TTA Santa. Enfim, a gente chamou a Milene, que tinha uma intimidade muito grande com as questões da rua, e sentamos nós três, eu, Júlia e Milene, e começamos a pensar pautas, sempre nessa relação da cultura com a cidade. E daí foram se desdobrando, assim, encontros entre jornalistas, né, com interesses afins, com olhares semelhantes, e a gente foi construindo essa equipe bem aos poucos, assim. Marimbondo surge meio que em processo. Quando ela foi impressa, que foi em 2012, e aí o lançamento dela foi no Teatro Espanca, em janeiro, completamente aberto ao público, distribuição gratuita, e aí a gente tinha DJ Guto Borges e Pedro Calil, foi uma festa, tinha comida de rua, churros, pipoca, etc. Foi um grande encontro, uma grande celebração, e eu acho que é depois que isso está pronto é que a gente consegue entender como é que foi esses processos, esses procedimentos, e aí a partir daí a gente começou a pensar as próximas. Mas a primeira foi bem fazendo com pessoas que nos eram próximas. E a primeira coisa que a gente bate o olho quando pega uma revista dessa é o projeto gráfico muito bem trabalhado, né? Com várias fotografias muito bonitas. Você pode falar um pouco sobre isso também? Sim, esse projeto é assinado pela Oeste. Inclusive é uma alegria, ele ganhou em 2013, foi premiado pela Bienal de Design, Bienal Brasileira de Design. E aí tinham duas questões que a gente tinha para essa revista que a Oeste, assim, a meu ver, fez muito brilhantemente, que era privilegiar o trabalho de fotógrafos. Por isso as fotos são sangradas, elas são inteiras e uma página completa. E existem vários fotógrafos e fotógrafas na cidade que são talentosíssimos, e às vezes essa coisa do jornalismo impresso não tem tanto espaço, né? É verdade. E publicação às vezes é uma coisa mais cara, então a gente quis privilegiar. E também muito essa coisa as matérias são escritas na vertical e na horizontal, como se a gente tratasse de alguns temas, e aí você vira e cria uma espécie de um hiperlink e tem uns desdobramentos, umas redes que a gente cria ali, e ela traduziu isso graficamente, eu acho, muito bem. Legal, eu gostei muito do projeto mesmo, da revista. Bom. Carol, a gente gravou com o grupo Maria Cutia, daqui de Belo Horizonte, que vai apresentar seu espetáculo Como a Gente Gosta pela campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte. Confira. O Como a Gente Gosta é uma comédia musical sobre o amor, livremente inspirado num texto do Shakespeare, com direção do Eduardo Moreira. É a nossa terceira montagem do Maria Cutia. E é uma história de amor que envolve, como todo Shakespeare, uma trama cheia de quiprocós. E é a história de Rosalinda, que se finge de homem para testar o amor de Orlando, né? Que ela está apaixonada por ele e quer saber se o amor dele é puro mesmo, é verdadeiro mesmo. O Maria Cutia trabalha sempre com música ao vivo nos espetáculos. A gente toca e canta, e o Como a Gente Gosta não é diferente, né? A gente compôs a trilha a partir da história do Shakespeare, então tem momentos da história que ela é contada por canção. Meu casamento vai ser um acontecimento, o momento, o casamento, vem mais forte que o vento. A rua traz várias vantagens, assim, vou dizer, que é a participação do público,
não tem o escuro que o público está distante, né? O público participa. E a rua, além de ser uma democratização da arte, né? Você não paga o ingresso para assistir, ela traz para o ator, eu acho, falando pessoalmente, assim, uma vivacidade, uma troca de energia muito mais gostosa. O jogo do ator na rua ele é todo aberto, então a gente sempre joga com os barulhos que acontecem, as pessoas que entram em cena, porque vocês podem não acreditar, mas entra muita gente em cena. Entra pipoqueiro, entra bêbado, criança. A gente apresenta muito pelo interior, assim, às vezes cidades simples que nunca assistiram um espetáculo de teatro de verdade, assim. E às vezes as pessoas entram e falam, ei, o que está acontecendo? Perguntam, oferecem refrigerante pra gente, tá muito quente, você não quer parar um pouquinho? Não para de sorrir. Acho que o público pode esperar um espetáculo divertido, bonito. Tem o trabalho da Wanda Sgarbi no figurino, que é sensacional. Tem o trabalho de direção do Eduardo, a gente vê muito o Eduardo ali também na peça, eu acho. É uma história romântica, uma história de amor. Eu acho que é leve. Acho que o público pode esperar se apaixonar. Você que ainda não viu, vale a pena conferir esse espetáculo. Ótima dica. Carol, e a edição última da revista Marimbondo justamente fala sobre teatro. Você pode contar um pouco das escolhas que vocês trouxeram? Qual foi o teatro que vocês trouxeram para Marimbondo? Sim, a gente sempre tem um macro tema, né? A primeira foi rua, a segunda música e território e a terceira teatro. Mas dentro do teatro a gente fez ali um outro recorte que tem um nome difícil, mas não é nada difícil, só parece. Práticas cênicas, modos e modalidades de resistência. Então a gente achou que esse termo teatro talvez não pudesse abarcar algumas coisas que nos interessavam. Eu sempre dou esse exemplo, assim, a gaymada, que é algo que acontece na cidade, que é de uma força muito grande, de uma potência, né, de discussão e com performances incríveis. Talvez um olhar esse mais tradicional, o teatro não conseguisse dar conta, assim, né, caber. Então a gente foi nessa ideia de práticas cênicas, que conseguem englobar rituais, performances, ações cidadãs, etc. E pensando muito nessa coisa da resistência. E aí, meio que quase que a gente acabou chegando como um percurso quase natural. A gente falou de teatro negro, a gente fala os feminismos dentro dessa cena belo-horizontina, ou das cenas belo-horizontinas hoje. A gente tem questões de gênero, performances de gênero, enfim. Tem alguns resgates, porque memória também é resistência. E a gente convidou a professora, pesquisadora, performer Nina Caetano, que ajudou junto comigo, com Júlia e Jéssica, que é uma editora dessa edição, a moldar, a formatar a cara dessa edição. Inclusive, são mulheres que assinam todos os textos dessa revista. Exato. É uma proposta desde o começo? Não. Na verdade, a gente sempre vai desses encontros. Né? Mas nessa edição específica, esses encontros se deram com mulheres. A gente ficou muito feliz. Assim, as fotografias, os entrevistados não são só de mulheres, mas quem narra ou quem faz as pesquisas são mulheres, com exceção de um artigo, por um motivo específico, porque o pesquisador já desenvolvia esse trabalho e aí nos era interessante ter o trabalho que ele desenvolvia. Legal. E esses temas que vocês trouxeram para essa revista, como você disse, as questões de gênero, o teatro negro e tudo mais, o feminismo também. Você acha que depois de fazer uma revista como essa, meio que essa é a cara do teatro de pesquisa de Belo Horizonte atual? Não, eu não me arriscaria a dizer isso não. Acho que assim, são várias pesquisas dentro da universidade, fora, mas eu acho que existe uma cena muito forte que está nesses limiares aí do que é arte e vida, né? Ou que estão às vezes fora desses palco tradicional, e que são muito interessantes e que me afeta muito pessoalmente, assim. Eu acho que tem uma força enorme de discutir a cidade, de criar uma fricção, um debate, e nos pareceu importante trazer esse registro e trazer até essa discussão também. Mas acho que são várias as caras e várias cenas na cidade.
E além da fotografia, essa edição também traz trechos de dramaturgias, né? Sim. Como é que foram escolhidos? Por que eles estão aqui? Tem um trecho do João das Neves, que é um dramaturgo importantíssimo, interessantíssimo, e tem um trabalho agora, também recentemente, né, de muitos e muitos anos, mas também agora, recentemente, Madame Satã. Ele cedeu gentilmente a publicação e não tinha sido publicado ainda. Tem o texto de uma nova dramaturga, que é a Gabriela Figueiredo, com direção da Sara Rojo, que é E Se Eva Não Tivesse Dentes. Tem o trabalho do Alexandre de Sena, com Rolezinho, nome provisório, que trata questões e tem uma coisa forte da discussão do teatro negro. E eu posso estar cometendo uma falha de memória. Quem mais? Que é que é um pessoal que faz uma pesquisa com quem está em atendimento mental. Uhum. E talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas enfim, a gente tentou trazer um pouco do que tivesse ali em sintonia com a discussão da revista. Legal. Trazer um pedacinho de cada um.